Para todos, então, muito boa noite, telespectadores da TV2 da Rádio e Televisão Portuguesa. Falamos-vos já em direto a partir do estádio da Mata Real em Passos de Ferreira, onde dentro de alguns instantes terá início uma das mais aguardadas partidas da jornada número 20 do Campeonato Nacional Português da Primeira Divisão de Futebol, bem entendido. Jogam o Passos de Ferreira, nesta altura, o 14º classificado da pauta, que é em igualdade pontual com a equipa do Tirsense, tem ambos 14 pontos, contra o Futebol Clube do Porto. Esta é a constituição da equipa do Passos de Ferreira, padrão número 1 guarda-redes, o 2 é Mota, número 3 Chico Oliveira, 4 Sérgio Cruz, número 5 e lateral esquerdo Ricardo. Monteiro é o número 6, regressa à equipa, vai jogar em princípio no meio campo. Valtinho tem o número 7, número 8 é Julian Spatov, búlgaro de nascimento. 9 Tulipa, 10 o capitão e treinador também Jaime Pacheco, e o 11, Jussier, avançado, talvez a jogar hoje mais sobre a esquerda. Jaime Pacheco, voltamos a vê-lo agora na sua qualidade de técnico, treinador-jogador desta equipa do Passos de Ferreira. O Futebol Clube do Porto vai inicialmente apresentar a constituição que segue: Vítor Bahia, o guarda-redes, depois João Pinto, capitão da equipa, Bandeirinha, que deve jogar no meio campo, Zé Carlos e ainda Fernando Couto. Depois Vulk, provavelmente, ou mais que isso, o lateral esquerdo, Jorge Couto, Kostadinov. Ao lado de Kostadinov no ataque jogará Domingos, à esquerda Timov e no centro do terreno o número 11, Rui Filipe. É melhor, apesar de tudo, por isso aqui, porque estamos de regresso a Passos de Ferreira, para este Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto, dirigido pelo árbitro Martins dos Santos do Porto. Duas equipas da Associação de Futebol do Porto, arbitradas por um árbitro também do Porto. O Porto já com muito perigo ao ataque, e Kostadinov a desperdiçar uma soberba ocasião para inaugurar o ativo logo à passagem do 25º segundo de jogo. 25 segundos, Futebol Clube do Porto perde excelente oportunidade. Kostadinov, revemos o lance, um chapéu a padrão, mas um chapéu de aba larga, como sei dizer, se levar a bola para além da trave da baliza do Passos de Ferreira. Dizia o árbitro da partida, Martins dos Santos. Inicialmente estava nomeado Alexandre Borgado, também do Porto. Houve uma alteração do nome do juiz, não justificada pelo Conselho de Arbitragem, que apenas divulgou que tinha decidido, de facto, alterar o nome do árbitro. Vítor Correia, hoje também connosco no comentário à arbitragem. Vítor Correia, enfim, numa breve palavra, o que é que se pode dizer de Martins dos Santos, homem com responsabilidades e ainda um jovem da arbitragem? Bom, Martins dos Santos tem 34 anos, está a fazer a primeira época na primeira categoria nacional, já arbitrou esta época 3 jogos da primeira divisão nacional, tem estado bem, mas foi para nós uma surpresa, porque vínhamos efetivamente a contar com Alexandre Morgado, o árbitro nomeado, e só hoje, aqui à última da hora, soubemos que tinha havido uma substituição. Entramos em contacto com o Alexandre Morgado, que não nos apresentou qualquer justificação. Não há doenças, não há nada, enfim, são situações que nos surpreendem. E vamos esperar que Martins dos Santos esteja ao nível a que nos habituou esta época. Nesta altura, jogados quase 2 minutos em Passos de Ferreira, mantém-se naturalmente 0 para cada lado, e este naturalmente pode ser questionado, uma vez que o Futebol Clube do Porto já desperdiçou uma soberana ocasião para marcar. Aqui revemos uma falta sobre Domingos, entrada pelas costas de Ricardo. Livre para o Porto, ao lado direito, este é o árbitro da partida, o homem de que falávamos há pouco, Martins dos Santos, do Porto. Aliás, devo-se dizer também que é um árbitro de linha dura, um árbitro que nos jogos que arbitra exibe muitos cartões. Vamos ver como é que hoje vai acontecer aqui assim no Passos de Ferreira. Vamos ver então, Tulipa, João Pinto, primeiro que Jussier, Rui Filipe, Zé Carlos, mais uma vez titular ao lado de Fernando Couto, e na ausência por castigo de Aloísio a cumprir o castigo de 5 jogos que lhe foi sancionado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Carlos Padrão, guarda-redes, 34 anos, já jogou no seu adversário de hoje, no Futebol Clube do Porto. Julian, Fernando Couto, Tulipa e Bandeirinha a conseguir ganhar para o Porto. Ricardo. E não nos pareceu que o jogador do Porto tivesse cometido qualquer infração, apenas um encosto natural, e tudo bem, acho que Martins dos Santos esteve bem. Kostadinov a tentar ganhar, mas depois a despachar surgiu Chico Oliveira, insiste o Rui Filipe.
Entrega demasiado adiantada. Domingos não captou. Revemos aqui a pertença falta. Aliás, o jogador do Passos Ferreira passou pela frente do defensor do Futebol Clube do Porto e depois caiu, sem que houvesse qualquer tipo de infração. Mais um lançamento, agora mais à frente e ainda para o Passos de Ferreira. Mota a jogar com o lateral direito. O Passos apresenta hoje 3 homens que têm por norma evoluir pelo flanco direito. Mota, Monteiro e Tulipa. Tulipa surge como um dos avançados da equipa ao lado de Jussié. Jussié mais sobre a esquerda. Monteiro, regressado hoje ao conjunto, faz o meio campo. Mota joga atrás. Vítor Correia. Aqui o lançamento terá que ser repetido porque a bola não entrou no terreno de jogo. Vai pertencer novamente ao Passos Ferreira. Outra vez Mota. Luta de Monteiro, ganha Volk. Julián meter o pé. E João Pinto a optar por sair de imediato para o ofensivo. A Pinto. Bandeirinha. Zé Pacheco no carrinho por Jorge Couto. Vítor Correia. Bom, o que me está a parecer é que o jogo iniciou-se há muito pouco tempo e está a haver já uma grande contestação. Eu penso que sim, que houve falta, mas está já a haver uma grande contestação que me parece desajustada. É livre para o Futebol Clube do Porto. Fernando Couto recebe João Pinto. Zé Carlos. Fernando Couto. Bandeirinha com o Sérgio Cruz na marcação. Faz a cobertura ao central sem tocar na bola. É, portanto, pontapé de baliza para a equipa da casa. Passos de Ferreira conseguiu a maior parte dos seus pontos no presente campeonato jogando aqui na Mata Real. Dos 14 amealhados até esta altura, 11 foram conseguidos precisamente neste palco de jogos. Pontos correspondentes naturalmente a 4 vitórias e a 3 empates conquistados em casa. Uma equipa que nunca ganhou fora o Passos de Ferreira. Agora Jussié a tentar furar entre 2 homens do Porto. Sim, houve o jogador do Futebol Clube do Porto jogou a bola com a mão. Portanto, livre direto. Foi Jorge Couto. Vamos ver. Couto. Exatamente. Na queda. Jaime Pacheco, capitão, técnico e centrocampista da equipa. Mota. Monteiro à direita. Não conseguiu captar. Volk. 6 minutos e 15 segundos na primeira parte na Mata Real. 0 para o Passos de Ferreira, 0 para o Futebol Clube do Porto. Este é Vítor Bahia, guarda-redes internacional do futebol português. João Pinto. A levantar. Jaime Pacheco no corte. Tulipa a fazer nitidamente dupla de jogadores adiantados com Jussié. Tulipa, produto das escolas do Porto. Este é Julián. Jaime Pacheco. Agora para Tulipa. Já não vai conseguir captar. Um bom entendimento, apesar disso, do lado esquerdo, com Jaime Pacheco a surgir no apoio. Este homem que vemos na imagem, 34 anos, Jaime Pacheco, brilhou também quando ao serviço do seu adversário de hoje. Jogou também ainda no Sporting e no Vitória de Setúbal antes de vir até Passos de Ferreira. Fernando Couto. Mota no corte. Monteiro. Lançamento para o Porto. A equipa do Futebol Clube do Porto volta a apresentar o homem que vão ver executar este lançamento. Volk do lado esquerdo defensiva, aproveitando para colocar este outro Bandeirinha no centro do terreno, ao lado de Rui Felipe. O árbitro a sancionar agora, creio que o pé Henrique, Jaime Pacheco, Vítor Correia. Sim, mas Martins Santos já foi administrar verbalmente Jaime Pacheco, não pode ter estas atitudes de mostrar desacordo com as decisões do árbitro. Jaime Pacheco, ele agora a ganhar muito bem sobre a defensiva à esquerda, Tulipa. Impecável na vinda sobre João Pinto. Mas muito bem também José Carlos na defesa do Futebol Clube do Porto. Timóteo. Sérgio Cruz, bem colocado, a dar para montar. Lento, perdeu, Zé Carlos aproveita, ele entra e ajuda a ofensiva do Porto. Timóteo. Com passe
autêntico para o guarda-redes padrão. Passos de Ferreira num nítido 4-4-2. O Futebol Clube do Porto, referíamos à equipa campeã nacional há pouco, a jogar com Bandeirinha e Rui Filipe juntos no centro do terreno, Jorge Couto à direita, Timóteo à esquerda e a habitual dupla de pontas de lança, Domingos e Costa Adinó. No Passos de Ferreira, Ricardo junta-se aos seus centrais para a marcação ao segundo ponta de lança do Porto, enquanto que Mota, o homem que vimos ganhar um lance, é o marcador preferencial do Timóteo, até porque é o lateral direito. Fernando Couto. Chico Oliveira e Monteiro. Volk. Zé Carlos. Jutier, mau passo de Zé Carlos, bem aproveitado. Julián. Zona de tiro, remate e Vítor Bahia, excelente defesa. Grande remate de Julián, bela defesa de Vítor Bahia. Primeiro momento de grande espetáculo na Mata Real. Paulo Martins, que reações dos bancos a este primeiro belo momento de futebol. No Futebol Clube do Porto ninguém se mexeu, o banco do Passos de Ferreira praticamente... Diz, Paulo. O banco do Passos de Ferreira praticamente todo de pé e naturalmente o muito público que aqui veio também, todo ele entusiástico a aplaudir a jogada da sua equipa. Grande tiro de Julián, tivemos a oportunidade de rever por várias vezes. Excelente defesa de Vítor Bahia com a ponta dos dedos da mão esquerda a ceder pontapé de canto. Julián outra vez, à direita, a marcar. Valtinho. E Martins dos Santos a considerar Vítor Correia que Valtinho se apoiou em Fernando. Sim, parecemos aqui que houve efetivamente saltar sobre o adversário, que é punido com o livre direto. Foi aos 9 minutos que o Passos de Ferreira teve excelente remate à baliza de Vítor Bahia. O Porto tinha estado perto de marcar logo no primeiro minuto da partida. E agora o Porto com perigo, Costa de novo, já na área. Bom centro, Timóteo. Padrão, a recarga ainda de Domingos, mas ao lado. Agora, novo momento de apuro junto à baliza do Passos de Ferreira. Pareceu que Padrão poderia defender, mas a verdade é que largou e Paulo Martins, Domingos esteve, estamos a rever nesta altura, Domingos esteve perto de conseguir a recarga. É verdade, junto ali ao Padrão, já não em muito boa posição, de qualquer das formas, foi lá o número 9 do Futebol Clube do Porto e Jaime Pacheco foi também, mas para chamar a atenção dos jogadores da sua equipa mais recuados, atenção ao Costa Adinó, foi dizer Jaime Pacheco. Outra vez o Porto ao ataque, mas Padrão a sair para recolher uma bola picada por Timóteo. Passos de Ferreira a tentar crescer agora pela direita. Era Jutier. Jutier e Tulipa, eles para já mostrarem que não têm posições muito fixas no ataque do Passos de Ferreira. Este é Tulipa. Rui Filipe. E a primeira demonstração surge em resultado de protesto. Eu estava a prever porque têm sido protestos constantes. Na nossa opinião, o Martins dos Santos está a fazer um belíssimo trabalho. Portanto, eu penso que se justifica até para que os jogadores daqui para a frente tenham outra conduta em relação à equipa de arbitragem. O tal rigor disciplinar de Martins dos Santos a evidenciar-se. E há pouco, o primeiro elemento do banco portista a levantar-se, Jorge Nuno Pinto da Costa, veio ali para ver o que se passava, para ver a confusão, voltou a sentar-se. O Porto, aparentemente, no seu banco, para já tudo calmo. Jorge Couto. Está de novo. E Bandeirinha a jogar na direita. Ele que tem sido tantas vezes defesa esquerda ao longo desta temporada. Hoje é centrocampista, está no apoio a Jorge Couto neste momento. Jaime Pacheco. A tentar sair pela certa, mas a não conseguir um bom passe. Bom sim o atraso de Chico Oliveira para Padrão. 13 minutos, primeira parte, 0-0 na Mata Real entre Passos de Ferreira e Futebol Clube do Porto. Transmite a TV2 Desportos. Em direto, um dos grandes jogos do Campeonato Nacional da Primeira Divisão da 20ª jornada.
que amanhã vai ter outro excelente encontro transmitido em direto pela RTP. O Salgueiros Benfica no estádio do Bessa, a partir também das 19h45. Aqui revemos uma falta, Vítor Correia, um toque pelas costas de Ricardo em Costa Dinão. Por detrás, portanto, o árbitro ali a 1 metro, aliás, tem estado a acompanhar muito bem o jogo e a sancionar como devia ter sancionado. Tudo bem. O Ricardo, ao que parece, por 2 ou 3 situações que já me percebi junto de mim, é o polícia do Costadinov, ele está sempre em cima do Costadinov. É isso, Paulo Martins, é o complemento do que dizíamos há pouco. Ricardo é um lateral em termos teóricos, que quando a equipa defende é nitidamente mais um central, exigindo o recuo de Julián para a marcação ao médio-ala do Porto e criando ali por vezes um buraco quando o Julián tem que marcar o João Pinto, que tem que ser o próprio Jaime Pacheco, e vemos nesta altura a vir marcar o Jorge Couto, com algum atraso nesta circunstância. Jorge Couto vai para a área, com perigo o Porto. Ainda Jorge Couto, excelente na finta. E o desarme, jogou a bola. Jogou a bola, apenas a bola, portanto tudo bem. Valtinho, saltar a destempo. Depois a perder para o Rui Filipe. Chico Oliveira. Outra vez inteligente no atraso a padrão. Revemos o lance aqui, a excelente finta de Jorge Couto e depois É ali, a jogar a bola. nitidamente a jogar a bola. Sérgio Cruz. Pontapé muito longo de padrão. Baliza a baliza. Vítor Bahia. Esgotado o primeiro quarto de hora na Mata Real, mantém-se a igualdade a 0. 0 para o Porto, 0 para o Passos de Ferreira, se quiserem, para ser mais correto, 0 para o Passos de Ferreira, 0 para o Porto. Volk. Era a tentativa de servir Timov. Sim, mas Timov foi puxado ali à entrada da área do lado esquerdo. Uma falta que passou despercebida ao árbitro e por isso ele perdeu a oportunidade de poder alcançar a bola. Pontapé de baliza para o Passos de Ferreira, padrão. O experiente guarda-redes começou a temporada a titular com o professor Necas. Esteve depois durante muitos jogos no banco dos suplentes, cedendo lugar a Soares. Regressado desde o jogo aqui na Mata Real com o Benfica às balizas do Passos de Ferreira. Este é Jussier, brasileiro, 29 anos, não passa. E o árbitro assinala agora uma falta que o Vítor Correia... Penso que foi o lançamento, aliás já foi feito o lançamento. A indicação é do fiscal de linha. Está lá muito perto. Está muito perto, nós aqui estamos precisamente do lado contrário. João Pinto. Excelente corte de Jaime Pacheco. Julián. Tulipa. Falta de Tulipa sobre bandeirinha. Revemos o lance. E bem, não há dúvida nenhuma, prisão do pé, Santos de certo. Aliás, o Martins Santos está a atuar muito bem. O público de Passos de Ferreira a contestar um trabalho que para já tem sido quase sempre correto de Martins. Está outra vez Ricardo a guardar Costadinov. E não vai demorar muito tempo que este jogador, Ricardo, número 5, vai ser advertido com certeza, porque já é a segunda infração. Está a infringir com alguma persistência às leis do jogo. Aqui está, uma entrada por trás. Não vai demorar muito tempo que não seja advertido. Fernando Couto a tentar o disparo de longe. A insistência de bandeirinha e Costadinov por cima. Costadinov à entrada da área do Passos de Ferreira. Mas já com a bola a chegar perto de si, com muita altura. Um remate de recurso que levou a bola sobre a baliza. Revemos aqui o lance. Pontapé para muito longe da baliza de padrão. O lance começou nesta tentativa de remate de longe de Fernando Couto. Novo pontapé de baliza para o Passos de Ferreira. Outra vez o guarda-redes Carlos Padrão. Fernando Couto. E muito bem. Costadinov desviou o defensor do Passos de Ferreira com o corpo. Esta noite na Mata Real pode dizer-se está muita gente a ver este Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto.
O que contradiz um pouco a teoria, não quantas vezes radical, de que é a televisão que rouba essencialmente espectadores aos estádios. Nem sempre isso acontece. Jussier não passar agora. Osvaltinho bem no desarme também. Nota-se para já uma grande preocupação do Passos de Ferreira em tentar avançar para contra-ataques com a bola colada ao relvado, em triangulações rápidas. Um futebol agradável para já o posto em prática em termos ofensivos pela equipa de Jaime Pacheco. Não fazendo aquilo que teoricamente mais acontece, que habitualmente mais acontece com as equipas que são teoricamente menos apetrechadas, que é muitas vezes o fundamentar o contra-ataque em passos alongados, em pontapés para a frente, procurando um avançado mais rápido. Outra tem sido a postura tática deste Passos de Ferreira. O Futebol Clube do Porto, apesar disso, mais no meio campo contrário, como também seria de esperar. Bandeirinha. E agora Carlos Alberto Silva levantou-se para dar ali indicações ao seu banco. É a primeira vez que o técnico do Futebol Clube do Porto acabou agora de sentar. Dizia eu, era a primeira vez que Carlos Alberto Silva se levantava esta noite. Sérgio Cruz, em antecipação. E Fernando Couto na proteção da saída de bola. Ganha lançamento. Julián, entre Jorge Couto e Fernando Couto. Bem, a sair e a dar para Tulipa. Jaime Pacheco. Monteiro. É como vê, a preocupação do Passos de Ferreira em jogar a bola em velocidade ao primeiro toque, quanto possível, para chegar o mais depressa que puder a equipa junto da baliza contrária. Vimos o banco do Passos de Ferreira, lá está o técnico adjunto de Jaime Pacheco e este é o árbitro da partida. Martins dos Santos, do Porto, tal como do Porto são, ou da Associação do Porto, são as duas equipas em presença neste Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto. 0-0 no marcador, 20 minutos da primeira parte. E não houve falta. E Martins dos Santos continua a atuar bem. Foi bandeirinha. Quem foi ao relvado? Ricardo no lançamento. Bem bandeirinha na recuperação. E depois, creio, terá jogado a bola com a mão o jogador do Passos. Sim, com o braço direito. Banco do Futebol Clube do Porto. Vemos Carlos Alberto Silva, num dos extremos. O técnico brasileiro dos azuis e brancos, líderes do campeonato, com 4 pontos de vantagem sobre o Benfica. João Pinto levanta bem, Valtinho, pôde um corte enrolado, perigoso, mas Monteiro a completar o alívio. Monteiro, vimos na imagem, regressa hoje à equipa depois de 2 partidas de ausência no Passos de Ferreira. Ele, habitual lateral direito, a jogar hoje como centrocampista à frente do defesa Mota. Vítor Bahia, o homem que vê na imagem, 23 anos, titular do Porto e da Seleção de Portugal. Vítor Bahia, que já teve oportunidade de brilhar esta noite na Mata Real, uma espetacular defesa aos 9 minutos após belo remate de Julián. Também o Porto já teve uma ocasião soberana logo no primeiro minuto. Costa de novo falhou o chapéu padrão. Chico Oliveira, outra vez primeiro que o central ao contrário. Rui Filipe. Bandeirinha. A dar mal. Pode aproveitar o Passos de Ferreira para um novo contra-ataque. Perdeu o tempo Julián, recupera Jorge Couto. Agora algum espaço para o Porto. Domingos. Outra vez a dar para Jorge Couto. E o toque de Tulipa. E a falta indiscutível, agora rasteira. E agora o Jorge Couto ficou ali a queixar-se da perna direita. Ficou a queixar-se e levantaram-se já. Médico e massagista do Futebol Clube do Porto, parece que não vai ser preciso. Revemos aqui o toque de Tulipa em Jorge Couto. A perna direita de Tulipa, nitidamente o toque na perna direita de Jorge Couto. Jorge Couto já recuperado, vemos na imagem. O número 7 hoje do Porto, médio ala pela direita. Faz o corredor à frente do lateral João Pinto. João Pinto marca o livre. Muito perigoso, padrão a agarrar. Muito perigoso esta entrada de Costa Adinov. Falhar por um triz a chegada à bola nas costas de um defensor do Passos de Ferreira que deixou essa bola passar. Revemos o lance. Jussier não interceptou e por pouco Costa Adinov não conseguiu a emenda. Agarrou bem, padrão. Devolução do Porto, Zé Carlos, muito para o ar. Outra vez é Carlos. Outra vez a levantar muita bola. Vai para o chão, Rui Filipe.
Vemos há pouco o lance do livro, a movimentação do guarda-redes Padrão. A experiência de Padrão. Estava a contar com a bola para um outro local, mas conseguiu recuperar a tempo. (23 minutos e meio, 0-0 entre Paços de Ferreira e Porto. Jornada 20 do Campeonato Português da Primeira Divisão. Amanhã mais alguns grandes jogos com os primeiros classificados, todos fora de casa. O Sporting vai a Famalicão, o Boa Vista a Santo Tirso e o Benfica ao Bessa jogar com o Salgueiros numa partida para ver em direto também na TV2, às 19h45. Isto é Mota, Monteiro. Excelente abertura de flanco. Mas Vítor Bahia a vir ao limite da grande área, a ler bem o jogo, guarda-redes do Porto e a dar para João Pinto. Ricardo, outra vez vai mesmo ter que ter cuidado. E continuam as faltas por trás, sistemáticas. Embora esta menos feia, talvez Sim, por isso sim, Martins dos Santos a ficar-se apenas pela análise técnica do lance. Livre para o Porto, João Pinto. Sai Padrão e agarra. Padrão a chegar primeiro com as mãos do que Fernando Couto com a cabeça. E depois ficam a rir um para o outro, foram companheiros de equipa. Vemos novamente o lance. E o duelo Padrão Couto nas alturas. Valtinho. Fazer valer a sua envergadura. E a lançamento para o Paços de Ferreira. Mota bateu contra o corpo de Ion Timofte. 25 minutos, primeira parte, 0-0. Toque de José Carlos em Jussier. Vítor Correia. Aliás, mais uma das infrações que nós temos aqui referência. Não é Jussier, em Tulipa. Em Tulipa. Aquelas situações por trás, que não é nada agradável. Enfim, assistência médica. Foi o pé direito de José Carlos na perna esquerda do Tulipa. Aí está o médico, Manuel José, médico do Paços de Ferreira, auxiliado pelo massagista. E apesar do frio que faz sentir, muita gente a apoiar, quer o Paços de Ferreira, quer naturalmente, porque enfim, é relativamente perto, também o Futebol Clube do Porto. Muitos adeptos esportistas vieram aqui esta noite ao estádio da Mata Real para apoiar a sua equipa. Sem dúvida, muito público. E muitas vezes procuram-se explicações para a ausência de público no relvado, não só transmissões televisivas, o próprio frio. Hoje há um pouco de tudo isso. E mesmo assim há muita gente nas bancadas da Mata Real em Paços de Ferreira. Tem sido a regra, de resto, já em outros confrontos grandes, também com o Sporting e com o Benfica, em jogos igualmente transmitidos pela TV2 Desporto. Muita gente sempre no campo do Paços de Ferreira. Julián. Bandeirinha na recuperação. O Carlos Alberto Silva voltou-se a levantar. Tem-se levantado com maior frequência agora o técnico portista. Padrão no limite da grande área. E pelo simples não, a despachar com o pé direito. Estava na face lateral da área e não quis facilitar. Perante Domingos, o homem que víamos na imagem. Bandeirinha. Corte de Ricardo. E o Lívio de Mota. Outra vez Bandeirinha. Uma das novidades nos últimos convocados de Carlos Queiroz para o particular com a Noruega. Outra vez Bandeirinha. Um dos 7 convocados do Futebol Clube do Porto por Carlos Queiroz. O único dos Dragões que não tinha ido a Malta e que vai estar no particular com a Noruega. Volk. Em frente ao seu banco. O lançamento. À primeira e à segunda o corte de Monteiro. E Fernando Couto, a devolução. Paços de Ferreira nos últimos minutos com mais dificuldade em chegar ao meio campo do Futebol Clube do Porto. Se bem que para já conseguir obstar muito bem a que o Porto consiga penetrações perigosas até à sua grande área. Jorge Couto, sem posição fixa, ele é o ala direito, mas surge também de modo circunstancial à esquerda. Este é Volk. E Bandeirinha para o arremesso. Corte de Monteiro. Mais um corte defensivo do Paços de Ferreira. Insiste Jorge Couto. Agora ao meio, de longe. Por cima.
muito por alto. Jorge Couto, campeão do mundo em Riad, na Arábia Saudita. Já vimos neste espaço da TV2 Desporto o recordar dessa saga dos jovens portugueses quando a primeira vez Portugal chegou ao título de campeão do mundo de Sub-19. Pontapé de baliza para o Paços de Ferreira, Padrão outra vez para executar. Corte de Fernando Couto sobre Valtinho. E o corte de Julián. Jean Pacheco. Mas o que é não evitar o desarme de João Pinto. Vítor Bahia a jogar com o pé. Podia ter sido perigoso, foi mesmo. Monteiro, o remate de Vítor Bahia a recuperar. Vítor Bahia estava no limite da grande área. Uma situação idêntica à de Padrão há pouco, só que agora na zona central. Vamos ver o lance. Cá está. Vítor Bahia dá com o pé. E Monteiro não perde tempo. Em esforço, atira de imediato para tentar a surpresa. Bem, Vítor Bahia. De quando em vez algumas situações de perigo criadas por lances que à partida não deixariam entender que haveria caso para mais. E agora Jussié de cabeça ao lado. Excelente remate de cabeça de Jussié, bem colocado na área do Porto. À entrada da grande área do Porto, atirou bem, tentando colocar longe de Vítor Bahia. Mas na verdade a bola a sair ao lado, muito perto ainda assim do posto direito de Vítor Bahia. Vimos Jussié, vamos agora rever o lance. E Valtinho vai ver o cartão amarelo. Vítor Correia. Vemos a imagem, Valtinho. Valtinho não tem sido dos jogadores que têm cometido mais faltas por trás. Enfim, Martins Santos estava ali ao pé, considerou que era passível de advertência, aceitamos a decisão. Mas dizíamos há pouco um excelente cabeceamento de Jussié, mais uma boa jogada nesta partida. E outra vez o Paços de Ferreira, que em contra-ataques tem conseguido equilibrar a situação em termos de ocasiões de golo. Meia hora com mais 30 segundos nesta altura na Mata Real. 0-0, primeira parte do jogo entre Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto. E ali uma falta sobre Costa Adinov que não foi punida. É Zé Carlos, o homem que fez agora o corte pelo Futebol Clube do Porto. Corte de lance, naturalmente. Ricardo para a reposição. Novo lançamento para Ricardo. Valtinho, Rui Filipe, bola pelo ar, muito pelo ar. Bandeirinha ainda a ganhar de cabeça, mas finalmente alguém a colocar a bola para a zona dos pés é Mota. Foi bem na recuperação de Bandeirinha, embora o público peça agora uma falta sobre Mota. Levantou-se o público, levantaram-se também ali os jogadores e técnicos do Paços de Ferreira. Vai lá o médico saber se é preciso assistir o seu jogador. Não é. Está a levantar-se já Mota. Está em boas condições Mota para prosseguir a partida. Mas lança mal e Mota aproveita. Chico Oliveira. E de pendular este jogador na equipa do Paços de Ferreira. Chico Oliveira, um bom central de marcação. Tem 29 anos. E este é Tulipa. Tem Zé Carlos no teco. E é isso que o árbitro não pode deixar que aconteça, Vítor Ferreira. Não isto que víamos, que era um protesto do público, mas há pouco ali pequenas tricas. Primeiro 2 homens, um de cada lado, depois mais 2. Estamos a rever o lance. Luís Filipe e Julián. E depois mais 2 também estavam envolvidos no lance idêntico. O Ricardo com o Costa Adinov. Exatamente. Valtinho. Jussié ficou parado. Disse há pouco um pormenor curioso. Os jogadores do Paços de Ferreira é difícil darem espaços aos seus adversários. Sempre que há um jogador do Futebol do Porto com a bola, está sempre também um jogador do Paços de Ferreira. Está a povoar bem o seu meio-campo a equipa de Jaime Pacheco e é curiosa aquela compensação à esquerda quando o Ricardo tem que derivar para o centro na marcação Costa Adinov.
É o próprio Jaime Pacheco a mostrar um pulmão muito grande que vem fechar o lado esquerdo do meio-campo na marcação direta a Jorge Couto. É esta, de resto, a situação no momento. Poderão ver quando o Porto avançar com a bola, precisamente para o lado direito. Cá estava Jaime Pacheco ficando para a marcação a Jorge Couto e Ricardo saindo na cobertura à Costa de Nova. Deixou que saísse. Costa de Nova agora distraiu-se e a bola acabou por sair. Lançamento para o Passos de Ferreira. Ricardo outra vez. Quando a equipa tenta o ataque, Ricardo volta ao seu lugar natural da defesa esquerda. Julián. Carlos a ganhar, Timóteo. Bonito de calcanhar, mas Chico Oliveira de frente para a bola. E o Martins Santos a deixar a seguir o jogo, mas dando sinal que viu a infração, mas com a bola ficou em poder do defensor do Passos Ferreira, aplicou ali a lei da vantagem. Falta agora sobre o Monteiro. Falta de Zé Carlos. Bom, uma daquelas que acontecem muitas vezes. José Carlos também já cometeu 3 infrações, o que eu estou a prever que também dentro de pouco tempo irá ser advertido. Foi contudo a primeira falta sofrida por Monteiro nesta partida. Monteiro, um produto das escolas do Passos de Ferreira. De resto, o Passos de Ferreira aposta desde há longos anos muito nas suas camadas jovens. Temos aqui, sem dúvida, a prisão do pé esquerdo a Monteiro e o toque depois. Agora não percebemos o cartão amarelo. A Monteiro também. Não vimos o jogador fazer qualquer gesto. Não sei se o nosso colega colocado ao nível do terreno. Aqui creio que efetivamente o que aconteceu foi que Martins dos Santos considerou que Monteiro perdeu demasiado tempo em repor a bola em jogo. Será por isso. Não foi de facto perceptível. Passos de Ferreira, Valtinho a perder tempo e espaço. Ainda assim o Lian a recuperar. Corte de Volk. Timóteo a despachar autenticamente, procurando a velocidade de Costa de Nova. Insistiu bem Ricardo. Zé Pacheco. E na despedida, Fernando Couto a deixar a bola para João Pinto. Jorge Couto. Domingos por cima. Perigoso agora esse lance do Porto também. Muito perigoso. Domingos também ele muito bem colocado. Foi o segundo remate do número 9 do Porto. Estamos a rever o cruzamento de Jorge Couto e bem colocado na área. Domingos de cabeça. Antecipando-se agora muito bem a Chico Oliveira, mas a bola a sair por cima. Ainda uma nova repetição da jogada. Aos 35 minutos e meio. Boa ocasião para o Porto. Resposta, digamos assim, ao cabeceamento há pouco de Jussier à baliza de Vítor Bahia. Mais uma bola alongada pelo Porto, que chega sem perigo de maior agora a Padrão. Bandeirinha, lança Costa de novo. Estamos a rever o lance. Há pouco, ali uma mãozinha do Chico Oliveira. E agora está ali o Bandeirinha no chão. Vai entrar a equipa médica do Porto. Sinceramente não vi o que aconteceu. O certo é que Jorge Nuno Pinto da Costa e Carlos Alberto Silva ali levantaram-se imediato. Estamos a ver de resto o banco do Porto, Paulo, nesta altura. Eu creio que terá sido um lance em que Bandeirinha interveio jogando com a cabeça. Sim, e sofreu um toque no pé de um jogador do Passos de Ferreira que levantou o pé muito alto e sem intenção atingiu o Bandeirinha na cara. Creio que na cara. De facto eu não vi. Vi sim senhor que agora Volk foi junto do banco do Porto. Carlos Alberto Silva deu-lhe algumas indicações que daqui é difícil perceber, mas deu a sensação... Estamos a ver precisamente isso, Paulo. Deu a sensação de que Carlos Alberto Silva pediu a Volk que descesse um pouco mais para apoiar o seu ataque. João Pinto. Ricardo e Jorge Couto na área do Passos de Ferreira. E Julián, dobra ao seu lateral. Ainda lançar a velocidade de Filipe é difícil. No 1 para 1 ganharam os defensores do Porto. Fisicamente muito lutados e muito experientes, apesar de jovens, em alguns casos, como Fernando Couto. E ali há pouco o lançamento seria a favor do Passos de Ferreira, porque a bola ainda tocou no jogador do Porto. 38 minutos da primeira parte, o resultado a manter-se em 0 para o Passos de Ferreira, 0 para o Futebol Clube do Porto.
Caminhamos para o final da primeira metade da partida. Menos de 7 minutos já para os 45. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto continua a revelar algumas dificuldades em desequilibrar o esquema tático de Jean Pacheco. Apesar de o técnico do Futebol Clube do Porto dar liberdade aos seus centrocampistas para deambularem. Já vimos Jorge Couto à esquerda, agora acabamos de ver Timov pela meia-direita. Há pouco vimos também a tal indicação, possivelmente para avançar mais no terreno. E o Porto tem dois homens de cobertura a meio campo, como são Rui Filipe e Bandeirinha, que podem fazer a compensação aos laterais. Jean Pacheco. Fernando Couto no corte. João Pinto ao meio. E Volk no seu lugar habitual. João Pinto. Chico Oliveira. No caminho da bola. A evitar a desmarcação de Volk à esquerda. Bandeirinha. João Pinto. Cá está, João Pinto mais ao meio. Rui Filipe a fazer o lugar do companheiro e depois de novo a troca de lugares. Mas o Fies, excelente na recuperação. Julián. À direita Monteiro, ao meio Tulipa. Era a tentativa de servir Monteiro, mas o passe curto para o corte de Volk. Jorge Couto, bem a rodopiar. Rui Filipe. À direita João Pinto. Outra vez Rui Filipe. Porto a aproveitar algum adiantamento do passe de Ferreira. Jorge Couto contra o pé de Ricardo. Agora o passe de Ferreira a querer explorar o adiantamento do Porto, mas alguma lentidão e alguma confusão entre Jean Pacheco e Julián. Julián ainda a recuperar a tempo de fazer o corte. Entramos nos últimos 5 minutos da primeira parte, na Mata Real 0-0. Transmissão direta da TV2 de Desporto. Uma das partidas que vão marcar indiscutivelmente esta jornada número 20 do Campeonato Nacional da Primeira Divisão em Portugal. Nesta altura, uma saudação então muito especial também para todos quantos seguem a transmissão direta da RTP também pelo Canal 1. Nesta altura, 0-0 no marcador, 41 minutos da primeira parte da partida na Mata Real em Passos de Ferreira. O jogo em termos de oportunidades de golo pode dizer que está equilibrado. Em termos de tendência ofensiva, o Futebol Clube do Porto a jogar mais no meio campo contrário. Mas até o momento o Passos de Ferreira a conseguir suportar muito bem essa intenção ofensiva dos pupilos de Carlos Alberto Silva. É o Passos de Ferreira organizado a tentar sair em velocidade para o contra-ataque, o que diga-se não tem conseguido várias vezes, mas o que já lhe valeu algumas boas situações de remate, nomeadamente uma aos 9 minutos a que correspondeu muito bem Vítor Bahia e uma outra de Jussier. O Porto teve também grandes ocasiões, logo no primeiro minuto Kostadinov isolado desperdiçou e depois Domingos aos 10 minutos e também aos 35, desta vez num cabeceamento no coração da área passense, desperdiçaram também ocasiões para o campeão nacional. O resultado que se aceita até esta altura. Continuamos com a transmissão na TV2 Desporto. Agora unicamente na TV2 Desporto. Quando o resultado continua, portanto, em 0 para o Passos de Ferreira, 0 para o Porto. Bandeirinha. O Porto a ter dificuldades na batalha do meio campo. A conseguir muitas vezes, ou quase sempre, recuperar a bola na zona central do terreno, mas depois com muita dificuldade na progressão para as zonas mais avançadas, onde Kostadinov e Domingos continuam a estar quase exemplarmente marcados. Kostadinov por Ricardo e Domingos por Chico Oliveira. Embora às vezes também aconteça uma permuta nessas marcações. Vimos inclusivamente Jussier agora entre ajuda defensiva, um dos avançados do Passos de Ferreira. Outra vez o Porto. João Pinto. E Valtinho. Bandeirinha com Tulipa nas costas. Ganha Tulipa. Monteiro, muito só. Está entre muitos jogadores do Porto. Tenta a jogada individual como último recurso, mas não surge.
E agora esta situação de Monteiro lá na frente sozinho, enfim, acontece porque Jaime Pacheco pede, quando o Porto está, enfim, na posse da bola e em situação ofensiva, pede aos seus dianteiros que venham cá atrás dar uma ajuda, o que tem acontecido. É possível que Jaime Pacheco queira fazer acertos táticos ao intervalo e, portanto, nesta altura não quer de maneira nenhuma sofrer golos antes do final dos primeiros 45 minutos. 43,5 são os jogados nesta altura na primeira parte da Mata Real, 0-0. Já vi Jaime Pacheco mais do que uma vez pedir a Jussié e a Tulipa que pontualmente, enfim, pedir ajuda para virem cá atrás. Sobretudo Jussié já se nota muito no acompanhamento a João Pinto. Às arrancadas de João Pinto, estando o Julián agora mais ao meio no apoio a Valti. E ao próprio Jaime Pacheco, naturalmente, embora este agora também surja mais recuado. É o Porto ao ataque, Vulca à esquerda. Cruzamento largo, Jorge Couto, ainda muita atrapalhação e por cima Kostadinov. Excelente ocasião para o Porto. Porventura a melhor ocasião de todo o jogo, porque se no primeiro minuto Kostadinov já esteve isolado, a verdade é que agora estava muito perto da linha de golo. Revemos o lance, é um cruzamento de Vulca, Jorge Couto no primeiro toque de cabeça e depois a recarga de Kostadinov, autenticamente para as nuvens. Jorge Couto ao segundo posto a ganhar sobre Jaime Pacheco. Kostadinov rápido a correr, mas deficiente a atirar. E ficou ali um jogador caído, um jogador do Passos de Ferreira, foi Sérgio Cruz, caído na sequência desta jogada. Está lá a ser assistido nesta altura pelo médico e massagista da equipa pacense. É o Chico Oliveira, Paulo. Estávamos a ver aqui em plano aproximado. Kostadinov foi o seu terceiro remate à baliza do Passos de Ferreira. Um deles foi menos perigoso, dois podiam ter dado golo. Para já desperdiçou sempre o internacional búlgaro de 25 anos. É o convite que o Passos de Ferreira fez ao Porto nos últimos instantes desta primeira parte para atacar, dizendo ou mostrando que o que quer é segurar para já, pelo menos até o intervalo, este resultado, e que se revelou um convite perigoso, porque o Porto aproveitou de imediato para, como se diz na gíria futebolística, cair um pouco mais em cima do adversário e chegar à linha e tirar um cruzamento muito perigoso. Fernando Couto, duas vezes a ganhar. Domingos. Tentar uma das suas mudanças de direção, mas a escorregar. Contra-ataque do Passos de Ferreira, Jussié. Domingos. E Mota. Este é o banco do Futebol Clube do Porto, banco de responsáveis e suplentes da equipa azul e branca. E este é Timóteo, quem leva a bola. Romeno, internacional do Porto. A forçar a caminhada para a linha de cabeceira. Caminhada que não resulta, é pontapé de baliza para o Passos de Ferreira. Estamos no final da primeira parte. Futebol Clube do Porto mais ao ataque, sem conseguir fazer valer esse sinal mais em termos de concretização. Passos de Ferreira muito organizado na defesa e numa organização que começa em muito acerto de marcações a meio campo. Jaime Pacheco sempre muito atento à movimentação de Jorge Couto. Valtinho preocupado com as investidas quer de Bandeirinha, quer de Rui Filipe pelo flanco central. E à direita de Monteiro a dar uma excelente cobertura à Mota na marcação. Ion Timóteo. O resultado que traduz o equilíbrio em termos de situações de golo ao intervalo, ou na primeira parte, o resultado ao intervalo traduz esse equilíbrio em situações ao longo dos primeiros 45 minutos, que já são Vítor Correia 47,5. Houve de resto algumas interrupções, agora para o jogo lá. Sim, acho que esteve bem também na prorrogação de tempo. Augusto Inácio, grandes dificuldades do Porto em ultrapassar essa equipa. Augusto Inácio pede-nos, remete-nos para o final da partida, diz que agora não vêm lá os jogadores, vai ser difícil apanharmos aqui os jogadores, vamos ver. Vem lá José Carlos, Vítor Bahia habitualmente não fala. José Carlos, brasileiro do Porto, difícil esta primeira parte. Isso, campo pequeno, lógico que fica muito difícil para a gente, mas estamos trabalhando bastante e logicamente o resultado vai aparecer. José Carlos, central do Futebol Clube do Porto, palavras ao intervalo, à entrada para as cabines. Voltamos então à Mata Real, para quem apenas agora começou a seguir a transmissão direta da TV2 Desporto. Votos de uma ótima noite.
Noite de futebol por mais 45 minutos aqui na Mata Real. Nesta altura, escassos segundos de jogo no campo do Futebol Clube do Paços de Ferreira e nesta recepção ao Futebol Clube do Porto. E onde foi assinalado aqui o primeiro fora de jogo. Paulo Martins, creio, não há alterações em nenhuma das equipas. Correto, não há alterações, tudo na mesma. Futebol Clube do Porto com a bola. Lançamento para o Porto, João Pinto. Porto à direita com perigo, Domingos. Timóteo, cruzado, sobre a linha. Corte do homem do Paços de Ferreira, Sérgio Cruz. Os homens do Futebol Clube do Porto e a claque Vítor Correia ficam a pedir golo. E o fiscal de linha, o árbitro, creio que inicialmente não deu golo. O fiscal de linha dá golo. Vamos ver. Olha, agora vai lá Martins Santos porque Vamos rever aqui o lance. É difícil, é muito difícil. É muito difícil daqui dizermos se foi ou não foi efetivamente golo. Podemos adiantar que a bola, para ser golo, tem que entrar totalmente dentro da baliza. E a imagem, já a repetição, não foi esclarecedora. Tem que ultrapassar, portanto, na totalidade do seu perímetro. Depois foi lá Martins dos Santos, porque os jogadores do Paços de Ferreira ainda se ali junto do fiscal de linha a protestarem e contestarem a decisão do fiscal de linha. Vamos rever o lance, tentar ver, deste ângulo vai ser decididamente quase impossível tirar uma conclusão definitiva. Daqui é impossível, Há um jogador do Porto que levanta os braços, reclamando. Eu creio que inicialmente os jogadores do Porto, até porque eu penso que ninguém com a ideia que poderiam estar a pedir uma grande penalidade. Vamos tentar rever aqui. Foi o que pareceu. Vamos tentar rever aqui. Sinceramente, não nos parece, não é? Mas a imagem não é esclarecedora. Fica a ideia, de facto, que era uma decisão difícil. O fiscal de linha estava efetivamente colocado no enfiamento. Revemos ainda mais uma vez o lance. É muito difícil, mas porque a bola está no ar, porque se estivesse junto ao solo, claro, podia-se verificar pelo risco. Assim não, é muito difícil. Mas fica a ideia que poderá ter havido ali o toque, mesmo em cima da linha. E no meio disto tudo, Mota viu mais um cartão amarelo. E Ricardo, salvo erro também, Paulo. O Ricardo já não via, a confusão era tanta, então será o quinto. O que vale é que foi golo do Futebol Clube do Porto, portanto o Porto está a ganhar nesta altura por 1-0 aos 2 minutos da segunda parte. Aos 2 minutos da segunda parte e marcou o Timóteo. A ser assim, o golo é aprovado a Ion Timóteo. Agora alguma agitação aqui junto dos adeptos do Paços de Ferreira. De facto, não demos logo o golo porque ficamos com a ideia de que aqueles protestos inicialmente seriam para grande penalidade. Vítor Correia, este é precisamente um lance que vai merecer muitas análises e muitos comentários. A resposta do Paços de Ferreira, voltinho de cabeça por cima. Evidente, e o árbitro a assinalar falta. Muito polémico. Em relação à atitude do árbitro, o que é que pareceu que o Martins Santos assinalou? Ficou à espera da indicação do árbitro. Ficou à espera da finalização e assim que o fiscal lhe deu o sinal que para ele tinha sido golo, teria que validar o golo. Mas é um lance muito polémico, vamos ter a oportunidade, de certeza, de uma análise mais aprofundada amanhã na grande área. E agora mexem-se os bancos, o Futebol Clube do Porto, toda a gente a aquecer, todo o banco. E agora o árbitro expulsou o Julián. O árbitro expulsou o Julián. Uma entrada dura sobre a bandeirinha. Julián, que eu não tinha contabilizado como um jogador com cartão amarelo. Portanto, é expulsão direta e até porque o árbitro não pegou agora no amarelo. Expulsão direta. Aí está, Julián Spassov, búlgaro, de 29 anos. Cartão vermelho aos 4 minutos da segunda parte. É esse lance. Pareceu-me com algum rigor a exibição deste cartão vermelho. Eu penso que, face aos condicionantes, após este golo, que, enfim, para 90 e tal por cento dos espectadores aqui no campo da Mata Real não foi nítido, não foi cristalino, eu penso que Martins Santos podia ter ficado aqui por um cartão amarelo. O
O árbitro, precisamente, agora vai ter muitas dificuldades até ao final da partida. Sim, o ambiente não está nada pacífico. Bom, e agora vai... instantes, nós sabemos que é um árbitro de linha muito dura. Enfim, vamos ver o que é que isto vai dar. E agora vai ser preciso aqui reforço policial junto à entrada para os túneis, porque já foi arrancada aqui a rede. E do lado contrário, salvo erro também, Paulo, não tem bem essa... Pois é, vai haver confusão, vai ser certamente preciso reforços, a rede já está cá em baixo e não tarda vão entrar adeptos para o estádio. Vamos ver, vamos esperar que não aconteça isso. Jorge Couto. Fernando Couto. Porto a ganhar por 1-0 em Passos de Ferreira após o segundo minuto. Gol de Timóteo, extremamente contestado. E um gol que deixou de facto muitas dúvidas. Este é o árbitro da partida, Martins dos Santos. A partir de agora, infelizmente, figura central do jogo. Aquilo tem sido um pouco habitual no futebol português. Os árbitros, por um motivo ou por outro, merecerem mais atenção que os futebolistas. Canto para o Porto. E a bola em padrão. Um toque perigoso de Lubomir Vulco, mas a bola a chegar ao guarda-redes padrão. Passos de Ferreira à procura de mais um contra-ataque. Tulipa à direita, com Bandeirinha. Bandeirinha de qualquer maneira a tirar a bola da zona defensiva, ou pelo menos da zona central. Jorge Couto. E o Passos de Ferreira, 2 minutos após o gol sofrido, fica reduzido a 10 unidades, o que lhe vai dificultar ainda mais a recuperação que naturalmente pretende, a partir deste resultado. Dizia eu há pouco que depois do gol do Porto saltaram do banco de Carlos Alberto Silva os jogadores Jorge Costa, Paulinho Santos, Tosé e Toni. Ficou só Valente, enquanto que no Passos de Ferreira também já aquecem 3 homens, que eu daqui não consigo ver, mas pelo menos Soares está no banco e parece-me que também Sobrinho. Jorge Couto. Toda esta situação somada à alteração de árbitro que não foi explicada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, a motivar ânimos muito exaltados na Mata Real, ao redor de todo o Estado. E aliás, como nós no momento dissemos, efetivamente não nos pareceu que a bola tivesse entrado totalmente na baliza de padrão. As imagens também não são esclarecedoras, a bola está no ar. Mas eu reitero uma ideia, Vítor Correia, que fiquei nitidamente com a ideia de que os jogadores do Porto pediram inicialmente grande penalidade, e isso não haveria com toda a certeza, porque o corte foi com o corpo, com o peito, portanto, e que depois começaram a festejar quando viram que realmente o árbitro tinha dado imediatamente gol. A culpa aqui é inteirinha do fiscal de linha, a haver erro. O árbitro limitou-se a sancionar uma indicação do seu auxiliar que estava colocado precisamente na linha de gol. Um árbitro que tinha estado tão bem na primeira parte. É pontapé de baliza agora para o Passos de Ferreira. Estamos com 9 minutos na segunda parte. Se quiserem 54 do tempo global de jogo. 1-0, o Porto a ganhar, marcou Timóteo. Ouvem-se naturalmente nesta altura palavras, o microfone do Paulo Martins a captar algumas palavras menos próprias daquelas habituais nos estádios de futebol. Infelizmente habituais nos estádios de futebol. E agora toca em Domingos. Do lado esquerdo do ataque do Porto, um livre que pode levar perigo. Timóteo. Revê-se o lance. Deixou a perna Monteiro. Sim, não há dúvida nenhuma que foi falta. Timóteo. Couto. E por cima. Um lance estudado, ensaiado nos treinos do Futebol Clube do Porto. Timóteo a marcar um livre longo para a entrada de cabeça de Fernando Couto. O homem que vê na imagem. Revê-se agora o lance. A bola saiu longe do poste direito de Carlos Padrão. Bandeirinha. E Mota. Antecipar-se bem a Costa de novo. Este é Rui Filipe.
João Pinto mesmo apertado a conseguir jogar. Rui Filipe agora. Algum espaço para avançar. Depois Domingos para Costa de Novo. Vai para a área Costa de Novo. Da direita o rebate. E Padrão agarra. Padrão bem a agarrar. Agora ali uma intervenção de Rui Filipe. Cartão amarelo. Prejudicando a reposição de bola de Padrão. Pareceu o Vitor Ferreira. Sim, prejudicando, e também não tem base legal para exibir o cartão amarelo, porque nestas situações em que um jogador se interpõe e tenta dificultar a ação do guarda-redes, na primeira vez não deve ser advertido. Enfim, Martins Antunes, até para dar uma de uniformidade de critério, entendeu exibir o cartão ao Rui Filipe. Outra vez o Porto a tentar avançar para o ataque. Domingos à direita. O Passos Ferreira a recuperar. Passos Ferreira que tem a aquecer. Creio Paulo Martins, Miguel Bruno. Bom, está mais do que um jogador a aquecer. Estão lá 3 jogadores do Passos Ferreira. Há um já na zona central. Creio ser Miguel Bruno. Creio que sim. E continua depois a aquecer também o João Batista e ainda um outro jogador que parece ser o Miranda. Porto com perigo na área. Costa de Novo à esquerda. Espaço para remate. Cruzamento excelente. Jorge Couto ainda zona de tiro. Atirou picado e salvou agora. Salvou Sérgio Cruz. Outra vez ele a salvar. Ele que esteve precisamente diretamente ligado ao lance mais discutido da partida, do gol do Porto. Revê-se aqui o lance. Jorge Couto a picar e nitidamente longe da linha de gol Sérgio Cruz a tirar a bola. Mas foi uma grande ocasião para o Porto, mais uma. E vai-se efetuar a substituição. Aí está, sai, parece Sérgio Cruz. Ou sai o Monteiro. Mas quem entra é o João Batista, Paulo. Afinal não era o Miguel Bruno, era o João Batista. Estão bastante longe os jogadores. É isso. Eu estou a vê-lo mais perto, naturalmente, com a ajuda da câmara. É João Batista, o brasileiro, que já jogou no Vitória de Guimarães. Quem entra na equipa do Passos de Ferreira. E agora não houve falta nenhuma sobre o Padrão. Não houve falta nenhuma, não entendemos. E agora um cartão amarelo para Padrão. O árbitro a acusar algum descontrole, eu diria. Sim, terá já um certo nervosismo, uma certa carga. E, enfim, vamos deixar passar o tempo. Na expectativa. Quem salta com o Padrão é um seu companheiro da equipa. Ninguém toca no jogador no guarda-redes. E o árbitro estava lá muito perto. É quase incrível essa situação. Ai, Monteiro! A sua garra, Monteiro! Monteiro. Excelente simulação. À direita, Jussié. Cruzamento muito largo. Vitor vai a saltar e a segurar. Nas costas já estava o Tulipa. Foi esta entrada de João Batista, a tentativa de Jaime Pacheco para inverter o rumo da situação, que é bem favorável ao Porto. Além de estar agora a ganhar por 1-0, tem mais um jogador de campo. E o Passos Ferreira teve naturalmente que fazer alguns acertos para poder incluir mais um jogador na equipa. Passos Ferreira que tem ainda de fora, como já referimos, Sobrinho, Miranda e Miguel Bruno como jogadores de campo. Miguel Bruno, de resto, um homem que pertence aos quadros do Futebol Clube do Porto e que é o único jogador passense convocado para uma das seleções nacionais de futebol, precisamente a Seleção Nacional de Esperanças. Tulipa nitidamente mais ponta de lança nesta segunda parte. Jussié a vir mais atrás, a tentar surgir no apoio. João Batista entrou para ocupar um lugar no flanco esquerdo, com Jaime Pacheco mais só ao meio, porque também Valtinho, após a saída de Sérgio Cruz, está mais atrás, perto de Chico Oliveira. Mais uma falta, Vitor Ferreira. Sim, mais uma falta que o árbitro considerou e que a nós não nos pareceu daqui que tivesse havido falta. Fernando Couto saltou muito mais para o avançado do Passos de Ferreira. O árbitro poderá estar a entrar naquela lei da compensação. O que é muito lamentável que isso aconteça. Valtinho de longe, tem rebate forte. A bola a ressaltar na barreira e José Carlos depois a afastar. Mota. Ricardo.
Mais um toque. Este é Monteiro, à direita com o Passos de Ferreira, na área Tulipa com o Fernando Couto, corte Fernando Couto, insiste João Batista, sem entrada. O árbitro agora muito perto, com certeza terá visto um toque com o braço de bandeirinha. Sim, terá visto um toque que nós daqui não vimos. João Batista outra vez, a tentar de facto mexer um pouco mais os cordelinhos da sua equipa. Corte de João Pinto. Assiste Valtinho. Jorge Couto e Ricardo. A ganhar bem à primeira e à segunda, a perder para o terceiro adversário. Agora Costa de novo com Chico Oliveira. Mete o corpo búlgaro. Consegue ganhar bem o lance. Costa de novo, vai para a área, já lá está. Simulações do atraso. Uma bandeirinha, torto ao lado. O Passos de Ferreira conseguiu nos últimos instantes afastar alguma da pressão a que vinha sendo submetido pelo Porto. O Porto conseguiu o gol muito cedo nesta segunda parte e de facto a partir daí, também após a expulsão de Julián, a sentir-se mais dono do jogo. Bandeirinha. Ao meio, Domingos. Porto com mais espaço agora para fazer circular a bola. Costa de novo. Jorge Couto. Simov. Valtinho a cortar. Mas a demorar na saída para o ataque. Jussier. Este tinha jogado o primeiro toque. Mas apenas dois homens do Passos de Ferreira para diante. Há 4 ou 5 do Futebol Clube do Porto. É difícil assim construir o ataque. Já Pacheco tirou um central, é certo, mas a partida ainda está longe de estar decidida. Nesta altura estamos apenas com 17 minutos e meio na segunda parte. Também não se podia exigir ao técnico de Pacense que exagerasse, até porque tem menos uma unidade em campo. João Pinto. Para Domingos. E João Batista. A tentar fazer um pouco o corredor do lado esquerdo. Apoiar Ricardo e sair depois para lançar o ataque. A ficar com tudo sem a bola. Rui Filipe. À esquerda, Volk. Costa de novo. À direita está Jorge Couto. Bom cruzamento. À esquerda, Volk. A bola andou ali de um lado para o outro, acabou por sair. É verdade, Paulo Martins. Mantém-se no Futebol Clube do Porto a aquecer os mesmos jogadores. Os quatro jogadores, só Valente está no banco. Recordando Jorge Costa, Paulinho Santos, Tosé e Toni, enquanto que no Passos de Ferreira continuam lá Miranda e parece-me Miguel Bruno. Exatamente. Costa de novo. É nítido que o Futebol Clube do Porto tem agora mais espaços, mas para já a equipa do Porto a não conseguir aproveitar uma maior facilidade em avançar para a área do Passos. Os homens da casa continuam a lutar muito. Está ali o Tulipa caído. Eu não apercebi do que terá acontecido. Estava a seguir a trajetória da bola. Vítor Correia não viu também. Tal e qual como eu, seguia a trajetória da bola, não viu rigorosamente nada, vejo-o caído. Estamos a ver na imagem. Tulipa, 20 anos de idade. Pareceu-me ter sido um choque com um jogador do Futebol Clube do Porto. Tulipa já recomposto. Jaime Pacheco. José Carlos, pelo simples ou não, a passar para fora. Jussier. Vai ao chão, mas levanta-se. E perde a segunda. Volta na recolocação, na área do Porto. Está Monteiro. Vai para a linha. E é canto. E agora os jogadores do Passos de Ferreira reclamaram grande penalidade de Fernando Couto. Agora não, também não nos pareceu. Aqui também não deu essa ideia e vai haver um cartão amarelo. E tocou na bola. É, o Fernando Couto vai à bola. Com a sola do pé, será ficado na bola. Foi o Domingos. Domingos viu o cartão amarelo, certamente por palavras dirigidas a Martins dos Santos. Agora é canto para o Passos de Ferreira. Lado direito, João Batista.
para marcar o canto. João Pinto na cobertura ao primeiro posto. E o corte de Jorge Couto. Insiste Chico Oliveira. Ainda o pontapé enrolado do Timóteo. Pois, bandeirinha a afastar, mas o Passo Ferreira a insistir. Jussier, à direita Monteiro. Cruzamento largo, sai Vitor Bahia. Salta com a voltinha e agarra. Bem o guarda-redes do Porto. Mas o Porto, para já, não se poder dizer que tenha tomado em definitivo conta da partida. O Passo Ferreira a dar uma excelente réplica, apesar da desvantagem. Este é Rui Felipe. E fora de jogo. Bem assinalado. No momento do passe, o Timóteo já estava adiantado em relação à cortina defensiva do passe. Um dos escassos fora de jogo assinalados nesta partida. Creio que o segundo. E de lembrar que estamos com 21 minutos na segunda parte. E se conferirem assim, já se jogaram, desculpa Paulo, 66 minutos de jogo pelas minhas contas. Paulo Martins, mais alguns com a compensação da primeira parte. Pronto, dizia eu que o frio está a aumentar. Com o passar do tempo, o frio vai aumentando. E esta noite está a ficar bastante fria aqui em Paços de Ferreira. Na bancada é que os ânimos continuam quentes. Sim, mas acalmaram bastante. Agora, enfim, houve dirigentes do Paços de Ferreira que foram ali até junto das redes, pediram calma aos seus adeptos e agora parece-me que, por enquanto, não há, enfim, confusão. Porto a ganhar 1-0 em Paços de Ferreira, 22 minutos da segunda parte. O golo foi de Timóteo aos 2 minutos. Malta a lançar para a esquerda, Fernando Couto. Havia fora de jogo. O árbitro não apitou para não prejudicar o para não beneficiar o infrator. Penso que percebeu bem. Monteiro. Jussier. Outra vez Monteiro. Paços de Ferreira a conseguir remeter o Porto mais ao seu meio campo. Tulipa não acertar com a cabeça na bola. Nota-se nestes pormenores que ele não é de facto um ponta de lança, que aquele não é o seu lugar natural. É uma adaptação de um jogador rápido e lutador, mas é uma adaptação de recurso. Este é João Pinto, capitão do Porto. Revemos agora o lance. O gesto técnico imperfeito de Tulipa. Vai entrar Tony no Futebol Clube do Porto. Vamos ver para a saída de quem? O Roberto Silva também não deve estar muito satisfeito. O Porto em vantagem no marcador e com mais um jogador. Deve ser o Domingos. Poderia estar a criar mais problemas ao Paços de Ferreira, até porque tem realmente mais espaço para jogar no meio campo contrário. É isso, vai ser o Domingos, vai entrar Tony no Futebol Clube do Porto, primeira substituição. Tony, que entrou muito bem nas antas na última partida com o Belenenses, jogou por pouco tempo, mas teve a oportunidade de dar um golo a Domingos e uma excelente ocasião a Timóteo. A entender-se mais uma vez a opção de Carlos Alberto Silva em lançar, em dar mais um pouco de rodagem ao jovem ponta de lança, campeão do mundo no ano passado, ou melhor, em 91, aqui em Portugal. E agora aumentou a confusão nas bancadas. Aumentou a confusão nas bancadas. A partida, entretanto, prossegue. A nós é o que mais interessa. Apenas 24 minutos, diz Paulo. Apenas um pequeno sururu ali junto. Mas é entre claques. Exato, E esse é um dos temas que tem sido mais debatidos e mais recalcados por muita gente, mesmo por gente que muitas vezes não se preocupa com futebol e que agora passa a preocupar. De resto, é ali junto, enfim, é quando as claques se encontram, quando o público do Futebol Clube do Porto se encontra ali com o público do Paços de Ferreira, trocas de palavras apenas, nada de especial. De resto, falaste das claques, nesta altura, e se nada foi alterado, está a haver exatamente nesta altura no Porto um encontro de claques para, enfim, haver uma união, digamos, das claques à volta da Seleção Nacional. Paulo, mas deixa-me dizer também, porque é preciso esclarecer isso, e sem nos querermos aliar em demasia do jogo, vai haver cartão amarelo para Timóteo, mais um, tocou a bola para longe, parecendo de cartão. Vem ali a GNR em passo de corrida, vamos ver o que é que se passou. Eu não percebi o que é que se passou. Agora é uma descarga policial, eu diria, sobre o público presente aqui na Mata Real. Mas eu, sinceramente, agora não vejo lá muitos soldados da GNR. O que há mesmo são confrontos com o público. Mas agora é com os adeptos do Futebol Clube do Porto. Vêm todos em direção à saída. Vai lá a GNR em direção à saída. Alguma confusão. São estas imagens que estamos a ver nesta altura. Mais uma vez, violência no estádio. É de lamentar muito para quem gosta de futebol. Naturalmente, não vamos arranjar aqui ou julgar aqui no imediato os culpados de tudo isto. Porque eles serão alguns
e naturalmente não nos compete sequer a nós identificá-los, até porque não os conhecemos com certeza em termos objetivos, mas a verdade é que há que repensar tudo isto. E eu ia dizer há pouco, Paulo, acrescentando o lance de perigo agora do Porto, Kostadinov. Voltamos ao futebol que também vai acontecendo. Rui Filipe ao lado. Rui Filipe, uma excelente oportunidade para atirar aos 25 minutos, mas ao lado. Dizia eu, Paulo, que há pouco falamos de claques. Não são propriamente as claques organizadas, nomeadamente a do Paços de Ferreira, que estão envolvidas nesta situação. A Yellow Mania, como se apelidam, a mania amarela, está num outro local bem diferenciado e está lá muito sossegadinha, preocupando-se apenas em apoiar a sua equipa. Parece-me que está tudo calmo agora. Houve ali alguma... Sem que eu com isto queira dizer, desculpa, Paulo, que seja a claque do Futebol Clube do Porto, porque de facto também não é identificável uma claque nítida do Futebol Clube do Porto. E nem parece... São adeptos dos dois clubes. Nem parece que seja isso, nem parece que seja isso que aconteceu. Ao que parece, e enfim, estamos bastante longe do, diria, local do crime, entre aspas, naturalmente, mas a confusão terá sido entre alguns adeptos, poucos do Futebol Clube do Porto e alguns adeptos do Paços de Ferreira, que depois toda a gente foi a correr a ver o que se passava. Eu creio que nesta altura a confusão terá passado com a GNR. Olha o cruzamento do Paços de Ferreira. Sim, senhor Paulo Martins. Voltamos então ao futebol. Como eu dizia há pouco, é o que mais interessa. Estamos com 27 minutos, praticamente esgotados na segunda parte, na Mata Real. Revemos aqui um cruzamento da esquerda do Paços de Ferreira. Uma defesa segura de Vítor Benha. E vai entrar Tozé no Futebol Clube do Porto. Carlos Alberto Silva prepara a segunda substituição, enquanto que no Paços de Ferreira vão também esgotar-se as substituições. Já está lá um jogador equipado. Vai ver... Agora é mesmo o Miguel Bruno. É mesmo o Miguel Bruno agora. Do lado do Porto, o Tozé. Do lado do Paços, Miguel Bruno. Vão esgotar-se as substituições de um lado e do outro. O Porto já meteu o Tony na equipa. Antes disso, já Jaime Pacheco tinha feito entrar o João Batista. E agora o espaço para Kostadinov. O remate e golo. Golo do Porto. Golo do Porto. O Emil Kostadinov, bem colocado à entrada da área do Paços de Ferreira, com espaço. O Porto desta vez a aproveitar mesmo. Kostadinov. O homem que rematou com o pé direito de forma violenta, sem hipótese para Padrão, que já vimos algo desiludido naturalmente. 27 minutos e meio da segunda parte, é o segundo golo do Porto. Revê-se o lance, já na sua parte conclusiva, o tiro de pé direito de Kostadinov. Disparou E o Porto vai com muita facilidade nas marcações do Futebol Clube do Porto, nas não marcações do Paços de Ferreira. Emil Kostadinov a rematar fora. No Porto já saiu. Continuam os ânimos agitados na bancada. Estamos a ver um plano que identifica esta situação. Paulo Martins. Dizia eu que no Porto já saiu o Timóteo e entrou o Tozé para o seu lugar. O Porto a levar então para 2-0. E agora o Paços de Ferreira com o Tulipa na área do Porto. Ainda Jussier a tentar um remate e a bola a sobrar, mas para o corte do Rui Filipe. Essa que poderá Jussier. Diz Paulo. Essa poderá ter sido a última jogada do Tulipa, já que é ele que daqui a pouco vai sair para dar lugar a Miguel Bruno. Troca um ponta de lança esgotado, que lutou bastante, que correu muitos quilómetros, Tulipa. E ali uma troca de mimos entre Tulipa e Fernando Couto. Tulipa ainda não viu que é ele o homem preterido por Jaime Pacheco. Estamos a rever há pouco aquela situação de perigo favorável ao Paços de Ferreira. Tulipa primeiro e Jussier depois a ganhar algum espaço, mas a não conseguir depois o remate dos homens do Paços de Ferreira, a não conseguirem o remate. Miguel Bruno a entrar, ele marcou 2 golos pela seleção de Esperanças em Malta. Os 2 golos da vitória das Esperanças portuguesas. Ele ainda assim suplente contra o Futebol Clube do Porto, clube ao qual pertence. Está emprestado, portanto, aqui ao Paços de Ferreira. Desentendimento aproveitado, bandeirinha. Kostadinov sozinho, vai para a área, pode fazer o terceiro golo, sai Padrão, vai aos pés, não toca no adversário. Kostadinov ainda, muito perigo, cruzamento, remate e Padrão a sacudir para cá. Padrão, Vítor Correia ali a jogar pelo seguro, a não se chegar muito ao Kostadinov para evitar o contato. Não tocou em Kostadinov, portanto não houve qualquer infração. E fez bem porque era uma situação para grande penalidade se tivesse tocado. Situação de resto que acontece muitas vezes em qualquer estádio de futebol. Exato. E em qualquer parte do mundo, quando o avançado vai em velocidade e o guarda-redes sai. Toca a bola. Exatamente. Toca a bola de maneira que o guarda já não lhe pode tocar.
Entramos já na última meia hora no estádio da Mata Real. O Futebol Clube do Porto a vencer o Paços de Ferreira por 2-0. Há pouco dizia, entramos na meia hora final, naturalmente, bem entendido, entramos no quarto de hora final. Atingimos a meia hora de jogo, assim é que está certo. Paços de Ferreira. Miguel Bruno a tentar, aliás, João Batista a tentar ganhar, mas a ganhar apenas um lançamento. Outra vez João Batista a deixar Jaime Pacheco. Muitos lances divididos, muitos ressaltos. O Porto a ganhar agora. Bem, Ricardo, na linha de passe. Jorge Couto tentava lançar Constantino, lançar Tolzé. Rui Filipe. Tolzé à direita. Tolzé bem colocado sobre o flanco, onde preferencialmente evolui. Ele, uma das opções para dar frescura e velocidade à equipa de Carlos Alberto Silva, mas ele que acabou por entrar apenas depois do Porto ter conseguido já o gol da tranquilidade, o 2-0, por Emil Kostadinov, aos 27 minutos e meio desta segunda parte da partida. É o resultado que se mantém nesta altura na Mata Real. Porto, líder do campeonato, a caminho de somar mais 2 pontos. Tolzé está na linha de cabeceira, vai cruzar atrasado, rasteiro e frouxo, como viram. Jaime Pacheco a sofrer falta do seu amigo Bandeirinha. Os companheiros davam muito bem quando jogavam no Futebol Clube do Porto e continuaram a darem ao que queremos. João Batista. Miguel Bruno vai para o chão, tocado, puxado, Vítor Correia para o Rui Filipe. Sim, falta clara. Mota. Rui Filipe com João Batista, depois Bandeirinha e Tolzé. Carlos Alberto Silva a tentar jogar com homens velozes na frente, alguns abertos aos flancos, como Tolzé, e agora Tony no meio, mas o corte oportuno de Chico Oliveira. Chico Oliveira, uma das boas atuações da defensiva do Paços de Ferreira. Uma atuação defensiva que naturalmente depois da expulsão de Julián teve que ser adaptada, e quando o Jaime Pacheco quis apostar um pouco mais no ataque, tirando o Sérgio Cruz e lançando para o terreno João Batista, acabou por ficar algo abalada, sendo difícil por isso culpar os jogadores numa ou noutra situação em que os homens do Futebol Clube do Porto surgiram com mais espaço para rematar, devido ao caso do segundo gol dos Dragões, obtido por Emil Kostadinov. Lubomir Vulk, o checo, para bater o canto da direita com o pé trocado, pé esquerdo do lado direito. É um hábito também nas equipas de futebol. João Pinto. E Tolzé, improdutivo neste jogo. – 34 minutos de jogo na segunda parte. Miguel Bruno, já na área do Porto, a ganhar um canto. Conseguindo bater a bola contra o Fernando Couto, já era difícil fazer muito melhor naquela situação. Este que vem na imagem, um homem que se deu o pontapé de canto, Fernando Couto, internacional do futebol português, 23 anos. Um dos pilares da defesa do Porto, habitualmente joga com a Luís a seu lado, hoje tem Zé Carlos na posição de defesa central, como companheiro no centro da defesa portista. Miguel Bruno a dar trabalho aos centrais do Porto. É um homem alto, dotado tecnicamente. Consegue pela segunda vez consecutiva um pontapé de canto. João Batista. Saltinho na área com Fernando Couto e Vítor Baiarro. O Porto agora nitidamente mais senhor do jogo, depois do segundo golo
embora o Passos de Ferreira continue a apropriar e a chegar de quando é vez junto da área dos azuis e brancos, a verdade é que a tranquilidade veio com esse segundo golo, e se o Porto até aí já era um provável vencedor desta partida, com o Passos de Ferreira em dupla desvantagem no marcador e em termos de elementos, a partir daí muito mais fácil de adivinhar será um êxito dos Dragões aqui na Mata Real. Porto que passará a somar 33 pontos e a poder esperar a confirmar-se este resultado com mais tranquilidade os jogos que amanhã Sporting e Benfica vão efetuar e que vão merecer atenção especial na TV2 Desporto. TV2 Desporto, um espaço que amanhã começa às 3 da tarde e que vai incluir reportagem em direto do estádio 22 de junho em Famalicão a propósito do Famalicão Sporting, e mais tarde uma transmissão direta e integral do Salgueiro Benfica. E agora o amarelo a bandeirinha. E bem, o cartão amarelo, é uma jogada perigosa, é por trás sem bola, portanto aqui tudo bem. E é o 10º cartão amarelo exibido por Martins Santos. Com o vermelho também, já. Com o vermelho. Portanto, 10 amarelos e um vermelho. Continuamos a ter o campeonato rei dos cartões, Vitor. É verdade. Enquanto os senhores que se presentam no futebol quiserem, vai continuar assim ou vai piorar. É evidente, essa é a questão das penalizações ou despenalizações dos cartões amarelos. Livre para o Passos de Ferreira. Livre estudado. Monteiro. E depois Fernando Couto. Não há muita gente do Passos, apesar de Zé Pacheco ter tentado agora colocar Jussié e Miguel Bruno junto aos centrais do Porto, numa última tentativa de chegar pelo menos a um golo que animasse ainda os instantes finais da partida, podendo sonhar ainda com uma outra situação em termos de resultado final. Jorge Couto, Zé Carlos, Chico Oliveira, depois Mota a entregar mal Tony, a não conseguir ainda assim melhor do que entregar de novo a bola pela linha lateral. É lançamento para o Passos de Ferreira. Mota, Jussié. O Jussié que agarrou a bola com as duas mãos e o jogo seguiu. Sem dúvida uma atuação muito diferente do árbitro nas duas partes desta partida. Sim, digamos que na primeira parte a equipa chegada por Martins Santos tinha efetivamente feito um belíssimo trabalho. Na segunda parte, após a obtenção do gol do Porto, que aconteceu logo nos instantes iniciais do jogo, ela caiu bastante e foi pena porque não estava a agradar muito. Aliás, golo esse do Futebol Clube do Porto, conforme dissemos, não nos pareceu que a bola tivesse ultrapassado totalmente a linha de golo. 38 minutos e meio, segunda parte, no estádio do Futebol Clube do Passos de Ferreira. O Porto a ganhar por 2-0. Golos esse discutido de Timóteo e o outro de Emil Kostadinov, obtido aos 27 minutos e meio desta segunda metade da partida. Os golos que valem para já a vantagem do campeão nacional e líder do campeonato português. Futebol Clube do Porto nitidamente a tentar controlar o jogo nos últimos minutos da partida, sem se preocupar em atacar, embora mantenha na frente Kostadinov e Tony. O Passos de Ferreira em busca daquilo que perseguiu ao longo de todo o jogo e merece um louvor por isso esta equipa de Jean Pacheco. Chegar com perigo e com a bola bem trocada em velocidade e quando possível ao primeiro toque até junto da extrema defesa portista. Lubomir Volk. Agora João Pinto a vir buscar o jogo à zona central. Na direita, na compensação, já tinha Rui Filipe. Virtudes que só o mecanismo conseguido ao longo de muitos anos de manutenção do sistema tático. Só esse mecanismo, esse automatismo, como se costuma chamar em termos teóricos do futebol, permite de facto que aconteça esta permuta de posições sem perda de equilíbrio tático por parte de uma equipa como é o Futebol Clube do Porto. Este é Monteiro.
cruzamento a ser efetuado para trás para aproveitar a possível embalagem de um companheiro vindo de trás também, mas não foi conseguido. Rui Filipe, quase o campo todo a correr com a bola e a dar depois para Tozé. Costa de novo. Na frente Valtinho. Rui Filipe a saltar, Tony vai também ao lance e Chico Oliveira, outra vez ele. Uma das melhores atuações do Passos de Ferreira. Chico Oliveira a jogar muito bem. Chico Oliveira, de novo ele com Jorge Couto. Jorge Couto, outro dos homens muito lutadores esta noite na Mata Real. Jorge Couto que parece estar a readquirir algum ritmo perdido por ausência prolongada da primeira equipa do Futebol Clube do Porto. Jorge Couto começou à direita, está agora a jogar mais sobre a esquerda após o saída de Simov. João Pinto. O cruzamento, Costa de novo por Triza não chegar. João Batista. Miguel Bruno. Queremos que, se Jean Pacheco não visse a sua equipa em desvantagem numérica, teria apostado mais cedo a Miguel Bruno. Assim guardou essa última cartada para um pouco mais tarde e acabou por ser talvez demasiado tarde, uma vez que o Porto já tinha conseguido o segundo gol. João Batista. Mota. Valtinho. Este é Ricardo. Estamos a 3 minutos dos 90. Embora naturalmente o árbitro deva vir a compensar algum do tempo perdido. Até porque quando a obtenção do gol do Futebol Clube do Porto, o encontro esteve algum tempo interrompido. Outra vez o Porto com espaço à frente, o passo do Rui Filipe e Costa de novo na segunda parte, bem mais perigoso que na primeira, aproveitando os espaços que surgiram. Melhor do que Domingos, que esteve pouco operante. Este é Tony. Rui Filipe. E Valtinho. Tony incapaz de dar boa sequência à jogada. E Miguel Bruno. Vem para João Batista. Jaime Pacheco. À direita Monteiro. Cruzamento. Jussié de cabeça no coração da área. Excelente oportunidade para o Passos de Ferreira marcar. Mas Paulo Martins nos bancos já ninguém reage. Nesta altura tudo parece-me conformado. O Passos de Ferreira, António Dias e o Presidente também, José Gomes, conformados com este resultado, enquanto Carlos Alberto Silva naturalmente estará satisfeito também com a vantagem de 2-0. E já vi gente no Futebol Clube do Porto olhar para o relógio, à espera naturalmente do apito final do árbitro. E se o cronómetro estiver tal como o meu e o do Vítor Correia, o relógio deve estar nesta altura a cerca de 1 minuto. Devem ter ficado com a informação de que estamos a sensivelmente 1 minuto do final da partida na Mata Real. 2-0 ganha o Futebol Clube do Porto. Golos de Timóteo e Costa de novo. E aquele remate que vimos há pouco de cabeça de Jussié no coração da área do Futebol Clube do Porto foi o único lance de verdadeiro perigo criado pelo Passos de Ferreira na primeira parte. Na segunda parte, o Passos, que na primeira tinha sido uma equipa mais produtiva e que tinha estado mais vezes a rondar perigosamente a baliza de Vítor Bahia. Nomeadamente em 2 momentos, um grande remate de Julián aos 9 minutos e depois um cabeceamento também de Jussié, quase sobre a meia hora de jogo. O Porto acaba por ter um número agora bem maior de oportunidades. A segunda parte foi dominada, embora marcada pelas tais contingências do jogo, acabou por ser amplamente dominada pelo Futebol Clube do Porto, que fez 2 golos. Está por isso a um pequeno passo da vitória aqui em Passos de Ferreira. Fora do jogo, Vitor. Sim, penso que estaria algo adiantado em relação ao penúltimo defensor. Jussié, 29 anos, brasileiro, e Martins dos Santos, o árbitro do Porto, figura central deste jogo em Passos de Ferreira. Estamos no último minuto, aliás, acabamos de
chegar ao final desse mesmo último minuto, o que o mesmo é dizer, acabamos de esgotar os 90 minutos de jogo aqui no estádio da Mata Real, em Passos de Ferreira. O Futebol Clube do Porto a vencer o Passos de Ferreira por 2-0. A partir de agora manda apenas o cronómetro do árbitro, o portuense Martins dos Santos. Jussier. Isto é Mota. Agora Jussier. Ainda o Passos de Ferreira na procura de um lance de ataque. Monteiro a perder agora algum tempo. O Vulca a conseguir o corte. Lançamento executado imediato. À linha, Mota. E Zé Carlos para cá. Pontapé de canto para o Passos de Ferreira, para ser marcado por João Batista do lado direito. Padrão ainda a incitar os companheiros, chamando Jaime Pacheco para dizer: é preciso que alguém marque Kostadinov, o único homem do Porto que não vai até a sua grande área defender. É canto marcado por João Batista. E o corte de cabeça de Tony. Insiste Ricardo. Corte de bandeirinha, lá vai Kostadinov, na perseguição Monteiro a fazer o corte. Um seguro a despachar a bola. Miguel Bruno. O cruzamento de Miguel Bruno ainda. Aliás, era João Batista. Este sim é que é Miguel Bruno. São os dois homens que entraram nesta segunda parte na equipa do Passos de Ferreira. João Batista trabalhou bem. Miguel Bruno, também um bom executante, estava na oportunidade do lado contrário. Bandeirinha. Jorge Couto. ...47 minutos da segunda parte. Este é Rui Filipe. Rui Filipe a dar bandeirinha, a atrasar. Zé Carlos. O Porto naturalmente a trocar a bola, esperando o escoar dos últimos instantes da partida. O Passos de Ferreira a evitar tudo por tudo que aconteçam mais lances de perigo junto da sua baliza, jogando muito tempo, apesar da desvantagem, da dupla desvantagem no marcador e nos elementos do meio campo do Porto. Voltamos a dizê-lo, foi uma partida equilibrada na primeira parte em termos de situações de golo. Já aí se notava o maior pendor ofensivo do Futebol Clube do Porto. Porto que entrou na segunda metade com um golo muito discutido de Timov. A partir daí tomou conta da partida, essencialmente conseguindo a tranquilidade com o 2-0 de Kostadinov. E um Passos de Ferreira que, sem ser muito perigoso, exceção feita a um cabeceamento de Jussier já na fase conclusiva do jogo, muito perto de Vítor Bahia. Também esse cabeceamento sem resultados práticos. O Passos de Ferreira, dizíamos, sem ser muito perigoso, conseguiu ter uma equipa abnegada, extremamente lutadora. Ainda assim, a verdade é que a equipa de Jaime Pacheco acaba por voltar a não pontuar contra os grandes aqui na Mata Real. E o Futebol Clube do Porto averba mais 2 pontos preciosos, como todos os outros, na corrida para o título nacional, onde nesta altura continua a ser o primeiro do campeonato. Vítor Correia, árbitro. Martins dos Santos é figura também desta partida. Nós já tivemos a oportunidade de ser o nosso Exatamente. O virar do jogo foi aquele efetivamente, eu estava bem, o fiscal de linha deu o sinal que a bola tinha entrado totalmente na baliza. Martins dos Santos aceitou o sinal do seu auxiliar e a partir daí houve uma grande quebra na sua atuação. Foi pena, mas enfim. João Batista, a partida ainda a prosseguir. 4 minutos de compensação nesta altura, dado já por Martins dos Santos. Monteiro, cruzamento. Miguel Bruno na área. E Jaime Pacheco na ressaca. Excelente pontapé e o golo. Grande golo de Jaime Pacheco. Belo golo de Jaime Pacheco. No fechar da loja, se assim se pode dizer, o Passos de Ferreira a marcar ainda um excelente golo. Estarão os adeptos pacientes, Paulo Martins a pensar agora, se tinha acontecido mais cedo, ainda íamos acreditar em mais qualquer coisa. É, naturalmente. Eu penso que os adeptos do Passos de Ferreira já ficaram satisfeitos nesta altura, pois claro. Olha, estamos a rever, é realmente um pontapé de ressaca fantástico de Jaime Pacheco. Jaime Moreira Pacheco, internacional do futebol português, treinador, capitão e jogador deste Passos de Ferreira. Um golaço na baliza de Vítor Bahia. Eu diria que ele viu a posição ligeiramente adiantada de Vítor Bahia e apontou lá para o fundo. E o público do Passos de Ferreira pede ainda mais um lance de ataque. Ricardo pela esquerda. Ainda Ricardo, vai para a linha. Cruzamento para fora. É Ricardo, o homem que vemos na imagem. O mesmo que fez o cruzamento diretamente pela cabeceira. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. O público da Mata Real ainda se empolgou. Agora depois do gol de Jaime Pacheco.
Ainda o Passo de Ferreira com a bola. Jaime Pacheco com a bandeirinha. Depois Chico Oliveira a ganhar. Mota. Jussier. Vai deixar para Monteiro. Mota, novo cruzamento. Fernando Couto no campo. 2-2. O Passo de Ferreira ficaram Ricardo, algo lento a recuperar e Valtinho. Valtinho agora um homem só para Tony Kostadinov. Kostadinov isolado. Saiu o padrão, bola ao lado. Sim, mas o auxiliar de Martins Santos não levantou a bandeira no momento em que foi feito o passe. Só levantou depois do jogador estar de facto adiantado. Estamos a ver aqui o lance. Aí Kostadinov rematou. Martins Santos disse que já tinha apitado. Mostrou o cartão amarelo ao búlgaro do Porto. E agora é o final da partida. Paulo. Vamos então para a reportagem nesta partida. Augusto Inácio, uma partida difícil. Sim, muito difícil, porque o Passo de Ferreira tem uma boa equipa. O Porto hoje não fez um bom jogo, mas penso eu que merecemos ganhar a partida, embora a gente não estivesse ao nosso melhor nível. Muito obrigado, Augusto.